Então, boa noite a todos. Então, hoje nós damos início ao minicurso intitulado Quando a Morte Toma o Lugar da Vida, o Altar dos Mortos de Henry James. O minicurso vai ser ministrado pela professora doutora Larissa Garay Neves, que é especialista na obra de Henry James. Ela fez toda a formação dela, né, da graduação ao doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. E já desde a iniciação científica, a professora Larissa trabalhou com a obra de Henry James, né? Com romances bem, assim, challenging, né? Como a gente diz em inglês, né? Então, nós estamos bem felizes de ter essa oportunidade de tratarmos da obra do Henry James no âmbito deste projeto de extensão, tá bom? Obrigada, Larissa, por aceitar o convite de dar este minicurso. Então, a palavra é toda sua. Oi? Acho que agora funcionou. Sim? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu que gostaria de agradecer pelo convite da Maria Eulalia e da Maria Lúcia. Para mim é realmente um presente muito grande ter um espaço para falar de Henry James, falar sobre a obra desse autor, né, que tem feito parte da minha trajetória acadêmica já há algum tempinho, como a Maria Eulalia comentou. Eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Só um minutinho, vamos ver se eu vou conseguir. Uhum. Deixa eu ver. Se eu compartilhar a tela inteira, vai funcionar, né? Vai funcionar. Você não vai ver as pessoas, assim, né? Eu fico aqui sozinha. Isso, mas pronto, tá funcionando, a gente tá Tá vendo. funcionando? Bom, então, como eu imagino que muitos de vocês ainda não conhecem a obra e a vida de Henry James, esse minicurso foi pensado com o objetivo de apresentar um panorama, mas um panorama bem geral mesmo, sobre a obra de Henry James e também sobre a escrita crítica desse autor. Então, como vocês já sabem, o título desse minicurso é Quando a Morte Toma o Lugar da Vida, o Altar dos Mortos, na obra de Henry James. Então, nós também vamos falar. Só, por favor, me confirme se mudou aí para vocês. Mudou, Larissa, mudou. Ótimo. Tá bom. Obrigada. Bom, então, pensando nesse panorama geral, como apresentar a obra do Henry James para quem talvez ainda não conheça tanto, mas também proporcionar alguma contribuição para quem já conhece a obra dele, a gente organizou esse mini curso da seguinte forma. Hoje nós vamos comentar sobre a vida, né, de Henry James, sobre os seus interesses seus interesses na ficção. No segundo encontro, nós vamos falar sobre as contribuições da obra de Henry James para a crítica e para a teoria da literatura. Então, está aí organizado o cronograma. E no terceiro encontro, nós vamos discutir um conto, né, esse que se chama O Altar dos Mortos. E logo mais, então, as professoras vão fazer essa gentileza de enviar por e-mail de vocês o link, tanto em português quanto em inglês. E se puderem, por favor, leiam o conto e leiam também como preferir, inglês ou português, tá? Então, hoje, o nosso primeiro encontro, nós vamos falar também sobre a recepção, adaptação da obra do James para a TV. E depois vamos comentar sobre os interesses de Henry James na ficção, especificamente sobre os temas que ele tratava, né, para dar essa ideia geral sobre quem foi o Henry James e o que ele estava fazendo enquanto autor, né? Por que, na verdade, a gente estuda a obra dele hoje? Porque estamos aqui reunidos, né, para falar sobre Henry James.
Então, aqui, para quem não conhece, o Henry James, essa é uma pintura dele, né, para vocês terem uma ideia de quem ele foi. E eu acho que a gente pode dizer que o James deixou como legado uma produção ficcional que foi tão diversificada quanto a própria vida dele. O James nasceu nos Estados Unidos em 1843, em uma família que possuía ótimas condições financeiras, e por isso ele teve acesso à educação por meios poucos convencionais. A sua família viajava regularmente entre a Europa e a sua terra natal, e a sua instrução formal, por causa disso, né, se deu de diversas formas, através de tutores, de governantas, de idas a escolas, mas sempre por períodos muito curtos. E foi, na verdade, essas constantes visitas a museus, salas de conferências, galerias e teatros que contribuíram para que ele encontrasse na leitura algo como um local de refúgio para essas constantes mudanças de moradia e recorrentes viagens que ele tinha que fazer com sua família. E o que a gente sabe hoje é que o pai de Henry James, o Henry James Sir, achava que Nova York era muito provinciana para promover a educação dos seus filhos. Claro que para nós isso pode soar um pouco engraçado hoje, mas a gente está pensando num contexto do século XIX, né? E então, considerando que Nova York seria muito provinciana para tratar da educação dos seus filhos, o Henry James Sir, né, o pai de Henry James, logo deu um jeito de levar eles para a Europa, né, porque ele esperava que, no mínimo, seus filhos falassem francês e alemão. E James, então, passou parte da sua adolescência viajando entre a Suíça, entre Paris, Londres. E para muitos críticos, hoje, foi muito provavelmente ao longo dessas constantes excursões entre esses dois continentes que James desenvolveu, o gosto pela escrita de relatos de viagens, que foi um dos tantos gêneros ao qual ele se dedicou. E como talvez alguns de vocês saibam, o esforço de Henry James Sir foi com certeza recompensado, porque além de Henry James, o filho mais velho dele, o irmão mais velho de Henry James, o William James, é também um dos mais reconhecidos filósofos do pragmatismo nos Estados Unidos, também assim bastante estudado aqui no Brasil, e foi ele quem fundou um dos primeiros laboratórios de psicologia em Harvard. Então, são assim irmãos realmente muito, né, muito importantes, assim, fizeram coisas incríveis das suas vidas. E a vida agitada, então, de James na infância e na juventude, como a gente já pôde ver, foi sempre cercada pelo mais alto grau de erudição. E talvez não seja surpresa que tenha sido cercada também pela leitura de grandes nomes da cultura. E era seu pai quem se referia a ele como um devorador de bibliotecas. E ele costumava dizer que James havia percebido muito, muito cedo mesmo que gostaria de ser escritor. E, bom, James teve sorte suficiente de ter nascido em uma família abastada, né, que tivesse ótimas condições financeiras, o que possibilitou que ele se dedicasse exclusivamente à sua escrita. E eu acho que entre os colegas deles estadunidenses daquela época, James foi um dos poucos que realmente teve esse privilégio de poder se dedicar inteiramente, né, à escrita. E tanta dedicação, bom, nos trouxe até aqui, como a gente já viu, mas também rendeu a James o título de o mestre, The Master, né, que é como chamam o Henry James também. E nos primeiros anos da sua escrita, a prosa de James era clara, mais objetiva, e ao longo dos anos ela se tornou mais complexa em termos de ambiguidade e de definição. Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso no nosso próximo encontro. O fato é que a ficção, para James, era uma representação de uma parte da vida que não era encontrada nos livros de história. E daí talvez tenha vindo o interesse dele
em tratar da vida privada e do que acontece por trás das paredes, né? Que essa vida também é parte da sociedade, mas não é aquilo que a gente normalmente vê nos livros de história. E a gente vê muito na escrita ficcional de James, e na não ficcional também, que para ele, a literatura, aí eu cito esse trecho um dos maiores estudiosos da obra de Henry James, Leon Edel, que ele diz o seguinte: a literatura era para ele um repositório da vida. E se o romance é um espelho para a estrada, ele reflete não apenas o panorama da existência, mas também o próprio semblante do artista enquanto ele experiencia o mundo à sua volta. E, fim de citação. James, hoje, ele é considerado também um dos primeiros representantes do realismo psicológico. Para muitos críticos, ele foi capaz de propor narrativas mais complexas e mais sutis do que aquelas escritas pelos predecessores russos, como Tolstói e Dostoiévski. Então, vejam né, o tamanho da influência da obra de James. Bom, e esse, é claro, são alguns dos motivos, né, que eu estou tentando elencar aqui e mostrar para vocês sobre a importância desse autor. E são alguns, realmente, dos motivos que fazem com que James seja considerado como o maior escritor de literatura que surgiu nos Estados Unidos durante o século XIX. E, claro que a gente não está falando de maior escritor, no sentido de grande aqui, como Harriet Beecher Stowe ou Melville, por exemplo. Estamos falando em termos de venda, considerando venda, James não foi, ele não vendia muito bem. Mas James, ele com certeza ajudou a moldar muito do que consideramos hoje como um trabalho complexo de escrita literária. James escreveu por quase 50 anos e produziu ensaios, cartas, prefácios, relatos de viagem, romances, novelas, contos, peças teatrais. Ele escreveu milhares de páginas de crítica e resenha, né? mais de 100 contos e novelas combinados, como vocês podem ver aí, e milhares de comentários culturais, além de ter escrito a sua própria autobiografia, vejam só, mais de 10 mil cartas. E, como vocês já podem ter, né, estar notando, é um trabalho de uma vida inteira ler a obra de James. A gente começa e sempre tem coisas que a gente não vence, assim, que a gente está sempre lendo e redescobrindo. E isso é realmente incrível de pensar quando, né, enfim, sobre isso, sobre esse trabalho interminável de leitura, assim, que a gente está sempre redescobrindo coisas. Então, bom, e por mais que James tenha produzido esse repertório tão vasto, né, como vocês podem bem ver aí, que eu acho que é até algo difícil para nós hoje conseguir imaginar, James não teve o sucesso que ele tanto almejava. James foi, sim, respeitado no meio intelectual em que ele vivia, mas as vendas da sua produção literária eram, assim, muito frequentemente atingiam números inexpressivos mesmo. E, como bom escritor que James era, muito incomodado com os fracassos de faturamento, ele logo transformou esse assunto também em tema de inúmeras cartas e ensaios que ele publicou, onde ele demonstrava e reclamava muito frequentemente sobre os rumos futuros da arte literária. E foi no teatro também que James teve uma das suas primeiras decepções com o público consumidor. E mesmo quando ele tentava adaptar alguns dos seus romances para o teatro, como foi o que aconteceu com The American, que foi publicado em 1877, James não teve o sucesso que ele desejava. E uma das histórias mais traumatizantes para James, inclusive, aconteceu no teatro. E em 1895, James foi assistir a estreia de uma peça sua, né, chamada Guy Domville. E James estava muito nervoso na plateia, né, para acompanhar a reação do público e para acompanhar como que, enfim, como que os atores
iam performar, né, a sua própria peça. E ele resolveu dar uma volta. E ele decidiu ir assistir a peça do Oscar Wilde, que estava sendo apresentada num teatro bem perto dali. A peça do Wilde era An Ideal Husband. E quando o James chega, né, no teatro que está sendo apresentada a peça do Wilde, ele chega a tempo de ver a reação do público. Né? O público gostou muito da apresentação, pôde acompanhar os aplausos, e depois de ver o sucesso da peça do Wilde, ele retorna, então, para o teatro em que estava sendo apresentado a estreia, né, da sua peça, e quando ele entra, ele é chamado ao palco para receber a apreciação do público, mas acontece uma das piores coisas que pode acontecer, se não a pior, para um artista, que é ser vaiado. Então, James foi muito vaiado, é zombado pela sua peça. E esse foi um momento muito marcante na vida de James, sobre o qual ele escreveu muito nas cartas ou diários, agora eu não lembro ao certo. Bom, essa foi apenas uma das várias exceções que James teve com o teatro. E mesmo que ele tenha se aventurado na arte dramática, James realmente se consagrou como escritor de romances e de contos. Mas ainda bem, né, bem como tem acontecido com diversos outros escritores, houve uma redescoberta da obra jamesiana nos últimos tempos. Por exemplo, entre os anos 1970 e 1990, James foi o autor mais estudado no meio acadêmico estadunidense, o que com certeza nos mostra sua influência e a relevância da sua obra. Ou seja, né, houve mais trabalhos publicados sobre Henry James do que sobre qualquer outro autor, no contexto dos Estados Unidos. No Brasil, uma pesquisa rápida no catálogo de teses e dissertações da CAPES nos mostra que não existem mais do que 25 trabalhos sobre a obra jamesiana. Então, aqui no Brasil, esse é um campo ainda em crescimento, mas algo que merece, com certeza, ser notado e destacado a respeito dessa expansão, né, desse interesse que a Academia Brasileira está tendo na obra de Henry James, é que em 2020 houve a criação do Núcleo de Estudos Henry James, que foi fundado pela professora Natasha Silveira Costa, da Universidade Federal de Jataí, e esse é um grupo de estudos inteiramente dedicado à pesquisa da obra de Henry James, e esse ano, em 2003, o Núcleo de Estudos Henry James está organizando a segunda jornada de estudos sobre Henry James, que vai acontecer em outubro. Nós já tivemos uma em 2020, e esse vai ser um evento totalmente gratuito, totalmente online, vai haver emissão de certificados, então já peço licença, já aproveito para deixar o convite para todos vocês que, né, porventura venham a se interessar na obra de Henry James. Em outubro vamos ter esse evento aqui no Brasil. E, bom, o que também com certeza contribui e vem contribuindo muito para que o público conheça um pouco da obra de Henry James é, com certeza, o fato de que muitos de seus textos têm sido adaptados para a TV. E sobre isso, acho que vale mencionar pelo menos duas das mais famosas, que eu imagino que alguns de vocês talvez nem soubessem que são adaptações da ficção de James. A mais famosa de todas, talvez não seja surpresa para ninguém, é, né, a adaptação de The Turn of the Screw, que foi trazida para o Brasil como A Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso. Gente, essa novela já foi adaptada mais de 27 vezes para a TV. Então, é muita coisa, né, para um escritor que há pouco tempo não era muito conhecido. Aqui temos o cartaz de uma das adaptações mais famosas, de 1961, que se chama Os Inocentes, né? E, recentemente, também, em 2020, houve uma série na Netflix
que se chama A Maldição da Mansão Bly. Não sei se vocês já assistiram, se ainda não assistiram, recomendo que assistam, que é uma adaptação não só de The Return of the Screw, mas também de muitos, assim, temos um compilado de muitos outros contos de James, realmente muito, muito bom mesmo. E é muito curioso, porque vários alunos hoje chegam querendo estudar os textos de James, porque assistiram a essa adaptação, né? Isso é muito, muito bom. Já temos também alguns trabalhos aqui no Brasil que já estão fazendo trabalhos comparativos entre a novela e a série, principalmente na Universidade Federal de Jataí. Então, é um caminho que pode ser explorado, né, caso alguém se interesse pela obra de James. Bom, eu acho que deu para ter uma noção, né, sobre como vem sendo a recepção da obra de James. E agora nós vamos falar um pouco sobre os temas e interesses do autor e também continuar conversando sobre como a crítica literária vem abordando as obras de Henry James. Bom, vamos passar então aos temas e interesses. Bom, com certeza, o crescente interesse no romance, que ao longo do século XIX se firmou cada vez mais como gênero literário, foi um grande impulso para que James se interessasse em discutir também as suas questões formais. E como talvez alguns de vocês já saibam, eu também comentei antes, né? James foi um dos mais reconhecidos críticos e teóricos da literatura do seu tempo e também dos nossos tempos, né? No próximo encontro, na semana que vem, nós vamos discutir as concepções e inovações dessas propostas de James, que aparecem tanto na sua escrita ficcional como nos seus ensaios críticos, né? Também já comentei sobre isso. Bom, então, a respeito da carreira de James como um todo. Em geral, se considera que a carreira de James pode ser dividida entre 3 períodos, né? 3 grandes períodos, porque afinal James escreveu por 50 anos, né? É um período muito longo, assim, muitas mudanças ocorreram, não só no tratamento da forma, mas também em interesses temáticos. Então, os críticos, em geral, preferem dividir em 3 fases, certo? Então, essas 3 aqui. Então, no primeiro momento, ali, a parte mais inicial da carreira de James, os críticos dizem que se estende até a publicação de The Portrait of a Lady, que aconteceu em 1882. E já nesse período, James explora o tema internacional, que é talvez um dos temas pelos quais James é mais reconhecido hoje. E acho que foi justamente porque James foi um grande observador da cultura à sua volta, que ele foi capaz de perceber certas tensões entre os códigos culturais que já na época dele estavam começando a coexistir, né? Então, a representação do que se convencionou chamar de tema internacional se tornou mais um dos motivos, né, pelo qual a gente gosta tanto de estudar a obra ficcional de James. Mas por que será que nos interessa tanto estudar esse tema internacional, né? O que ele tem de atual para os nossos dias? Então, vejam só se faz algum sentido para vocês, se dialoga um pouco com o que a gente vive também nos nossos dias. Na obra de James, o tema ficcional, o tema internacional, quando James está fazendo uso dessa temática, ele geralmente emprega uma personagem nascida na Europa, né, e outra nos Estados Unidos, e que para muitos críticos isso é lido como uma forma de explorar um conflito psicocultural. Porque nessas narrativas, James encena um encontro entre modelos de experiências culturais que são profundamente diferentes. Essas personagens que são nascidas nos Estados Unidos, elas são inseridas, então, no contexto europeu, né? Um contexto que para elas é extremamente desconhecido, mas essas personagens ainda
estão muito cheias de valores dos Estados Unidos, que era um país recém-formado, de valores libertários, né, da sua nação. E quando elas chegam, então, à Europa, elas são surpreendidas pelos costumes, pelas obrigações, que para elas ainda soa como algo muito obsoleto. Então, esse tema explora essas conjunções e colisões entre as culturas, do que na época, né, se chamava de o novo e o velho mundo. E James apresentou, através das suas narrativas, uma leitura, né, dos costumes e dos códigos sociais desses dois mundos. Então, o conflito de valores entre essas culturas ficou assim muito, muito evidente nas narrativas de James. Isso é um conflito que se instala pelo modo de vida, né? Então, mais conservador europeu, e então são colocados em oposição com aquele estilo de vida mais livre, né? Daquelas personagens estadunidenses. Então, ao longo do tempo, a crítica literária, de certa forma, vem resumindo esse assunto por meio de uma dicotomia que, na verdade, é uma grande simplificação, né? Que seria a ingenuidade americana versus a corrupção europeia, ou então a oposição da aparência com a essência. E as personagens estadunidenses, elas encarnam, sim, uma liberdade, uma experiência. E é quando elas convivem, né, com os cidadãos europeus, é que esse abismo cultural se torna algo muito, muito marcado, muito gritante. E já essas outras personagens, né, as personagens europeias, elas carregam um tipo de malícia, sabe? De personagens de pessoas, talvez, que às vezes já estão inseridas há muito tempo num contexto em que as aparências são muito valorizadas, então você acaba entrando, né, naquela lógica, naquele funcionamento. Bom, e o resultado de tudo isso é que, por incompreensão mesmo sobre os costumes desse novo ambiente, essas personagens dos Estados Unidos, elas caem em ruína, porque elas são incapazes de sustentar quem elas realmente são nesse, né, nesse novo contexto que é tão diferente do seu de origem. E é claro que James estava muito atento às mudanças à sua volta, porque as suas narrativas que figuram o tema internacional, vejam só, elas em geral foram escritas no período em que os motores a vapor dos navios de passageiros do Atlântico estavam sendo substituídos pela turbina. O que isso significava, de fato, né? Significava que a travessia que havia se tornado mais rápida. Então, se antes você levava 20 dias para fazer, né, essa viagem, agora você levaria 10 dias. Então, era algo que estava se tornando cada vez mais comum. E os efeitos dessa mudança anunciavam uma nova era, né, em que as culturas estrangeiras seriam compartilhadas de modo cada vez mais frequente. E James, como bom observador do mundo, né, ele se tornou realmente um dos representantes desse período. E por mais que James não tenha sido, ou por mais que ele não seja considerado hoje o criador da ficção internacional, as suas narrativas, elas com certeza anunciaram um tratamento muito inovador na representação dessas personagens, em geral femininas, estadunidenses, e das suas viagens no mundo europeu. E, como eu já comentei, né, a vida de Harry James foi marcada por essas viagens entre os continentes. E é por isso que ele falava com tanta propriedade, né, do contexto estadunidense e também do contexto europeu. E vale lembrar também que a aprovação para a cidadania britânica, que ocorreu ao fim da vida de James, gerou muito desconforto, né, dos seus conterrâneos dos Estados Unidos na época. Ele foi severamente criticado por ter solicitado a cidadania, mas depois do falecimento de James, o tratamento dado por ele para esse assunto passou a ser muito valorizado, e é valorizado até hoje também
no âmbito da crítica estadunidense. Bom, então, esse seria um resumo bem resumido desse primeiro período de escrita do James, né, em questões temáticas. E aí passamos para o segundo período, que dizem ser o momento em que James foca na escrita de romances sociais, mas voltamos ao Leon Edel, que é um desses grandes estudiosos de James, que nos diz que, na verdade, esse segundo período ele pode ser subdividido em 3 fases, em 3 momentos. Então, nós teríamos, primeiro, um momento em que James deixa de lado a escrita do tema internacional e se dedica à escrita de 3 romances naturalistas. Depois, também, James abandona a escrita de narrativas para se dedicar à escrita de peças, né? Escrita para o teatro. E, como a gente já viu, né, ele não foi muito bem sucedido, então ele retorna em 1895 à produção de narrativas, e o que ele faz é, até por um lado, muito interessante, porque ele começa a empregar as técnicas que ele via sendo usadas, né, no teatro para a escrita de narrativas, né. Então, esse seria o fim desse período. E nessa época, logo após aquela vergonha pública que eu comentei antes, James começa a escrever também muito, existem muitos contos sobre isso. James começa a escrever sobre a sua frustração com as vendas inexpressivas. James escreve sobre os artistas que não foram bem-sucedidos. E quando não tratava dessas temáticas, o que ele fez em muitos contos mesmo, James escrevia sobre fantasmas, né? Como talvez alguns de vocês saibam. Que eu diria hoje que são os maiores sucessos de James, né? Então, foi nesse segundo período aqui, entre 1895 e 1900, que ele escreve histórias sobre infância e adolescência, que em geral são consideradas uma releitura do tema da inocência em um mundo corrompido, ou seja, uma releitura da temática internacional, né, que nós comentamos há pouco. E foi nessa época também que James escreve A Outra Volta do Parafuso. E sobre essa obra, James comentou inúmeras vezes mesmo que ele escolheu conscientemente a ambiguidade para que cada leitor pudesse imaginar o que seria o seu próprio horror. E desse modo, James também estabeleceu uma colaboração que era pouco comum para a época, né? Que exigia essa participação entre leitor e texto. E como que se dava isso, né? Pensando especificamente em The Turn of the Screw na Outra Volta para Parafuso. Porque foi com essa novela que James ilustrou o que seria, né, a sua teoria madura, digamos assim, sobre as histórias fantasmagóricas. Porque o terror e o mistério, para o James, eles não estão em crimes, cadáveres, sangue, assaltos, castelos escuros, né? Os fantasmas, na obra de Henry James, eles andam na luz do dia. Então, essa atmosfera de estranho, de horror, ela ocorre porque James coloca justamente o que não é usual para acontecer na luz do dia, para acontecer junto com o que é corriqueiro. E por esse motivo é que o horror é intensificado. Então, o que James traz de novo aos contos de fantasma é essa ideia de que o horror pode ser uma forma de ansiedade humana. Né? Essa ideia de que os fantasmas são fruto da capacidade humana em se assustar com fantasmas da sua própria criação. Ou seja, a gente está falando aqui, né, da união entre o fantasmagórico e o psicológico. Bom, e esses experimentos e aprendizagens, depois de todo esse tempo, nós chegamos, então, ao terceiro período, né, da escrita de James, que foi conhecida como The Major Phase, né, a fase tardia, a fase madura da sua carreira,
que foi, então, durante essa fase final, que James escreveu os 3 romances que o deixaram mais conhecido na posteridade, que são mais aclamados pela crítica literária. E nesse período, James também volta a tratar da temática internacional, mas dentro de uma perspectiva muito mais amadurecida. Bom, e é daqui que nós vamos retornar na próxima semana para falar sobre as inovações empregadas por James, principalmente nesse período, nesse terceiro período da carreira dele. E foi também nesse mesmo período que James publica a edição definitiva de seus textos, que ficou conhecida como a edição de Nova York. O que seria isso, né? James, enfim, combinou, né, com o seu agente que ele publicaria uma edição de suas obras. E para isso ele mesmo selecionou aqueles contos, as novelas e os romances que ele julgou mais relevantes para compor essa obra. E, inclusive, ele revisou e alterou inúmeros dos textos. E para cada coleção de contos, ou para cada romance, James escreveu um longo prefácio crítico, no qual ele vai tratar sobre o seu interesse, né, temático naquela obra. Ele vai tratar sobre como ele escreveu aqueles textos, né, sobre o que a releitura de cada uma de cada uma dessas obras trouxe, quais sentimentos ele teve quando ele releu. Ele vai também apresentar uma discussão dos problemas técnicos, que ele julga, né, que são problemas técnicos de cada narrativa, o que vai mostrar cada vez mais, né, a sua visão crítica e analítica de escritor. Então, já na época, né, da concepção da edição de Nova York, James achava que os prefácios seriam, algum dia, né, um manifesto sobre a arte do romance e que poderiam servir como guia para escritores de ficção. E, de fato, os prefácios proporcionaram uma terminologia muito válida para a discussão do romance. E é claro que James não foi o primeiro a fazer isso, mas, em alguma medida, ele foi, sim, um dos pioneiros, né, um dos pioneiros a sistematizar essa discussão, né, sobre essa discussão sobre a escrita mesmo, que viria a ser mais amplamente discutida somente no século XX, né? Então, também James um pioneiro nessa área. Bom, e James falece em 1916, já residente em Londres, e por mais que ele tenha adquirido a naturalização, né, como cidadão britânico, as suas cinzas foram trazidas de volta para os Estados Unidos. E no seu túmulo diz o seguinte, eu coloquei aqui para vocês: cidadão de 2 países, intérprete de sua geração em ambos os lados do mar. E eu espero que esse breve resumo tenha feito algum sentido para vocês e que tenha ajudado vocês todos a compreender um pouquinho sobre a grandiosidade, né, da obra de Henry James. E acho que era isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Não sei se vocês ainda estão aí. Estamos, Larissa. Obrigada. E agora a gente tem uns minutos aí até às 7 horas e está aberto para quem quiser fazer comentário, pergunta, às vezes, né? A partir do que talvez algumas pessoas já tenham lido, coisas de James, né? Então, fiquem à vontade. Ô, Larissa, parabéns pela sua apresentação. O James é um autor que eu, assim, confesso, só conheço pela Outra Volta do Parafuso. Foi o único texto dele que eu vi, além do Altar dos Mortos, que eu li por ocasião desse mini curso, né? E eu sou muito interessado pela literatura fantástica, né? Então, assim, eu acho fascinante A Outra Volta do Parafuso. Lendo algumas coisas sobre o James, em prefácios, enfim, eu vi que ele é meio ambíguo
em relação a essa obra dele que ficou realmente... Não se importa que tem uns gatos brigando aqui. Uma obra dele que ficou para a posteridade, que é basicamente essa grande obra, A Outra Volta do Parafuso, né? E eu queria só que você falasse um pouquinho dessa parte, essa ambiguidade em relação a essa obra, né? Quer dizer, ele gostava, ele renegou essa obra, ele tratou com um certo desdém, mas depois ele recuperou numa fase mais madura. Eu tenho interesse por essa fase dele que você falou assim, bem claro, sucintamente. Oi, Guilherme. Obrigada pelo teu comentário. Eu só fiquei em dúvida se tu leu em algum lugar que James havia renegado essa obra por algum tempo. Seria isso? Assim, ele tinha um certo desdém. Eu li num prefácio, é que eu não estou com a edição aqui, mas eu li aquele prefácio que é da Penguin, a edição da Penguin, né? E confesso que já faz um tempo, mas eu não me lembro quem escreveu o prefácio, né? Tampouco quem traduziu, mas é a edição da Penguin. E talvez renegar essa obra seja demais, né? Falar assim, mas ele olhou com um certo desdém que depois de um tempo ele falou, não, peraí, acho que pelo menos foi o que eu entendi, o caminho está por aqui, né? Acho que aqui que está um tipo de literatura que eu quero expressar, não necessariamente no fantasma e tal, mas essa parte estética. Mas olha, Larissa, eu estou falando muito sucintamente, porque foi assim, até aqui era a única obra que eu tinha lido dele. Sim, sim. Eu pergunto porque eu fiquei curiosa também, Guilherme. Eu adoraria ler exatamente esse prefácio, mas sim, eu já li também que, na verdade, James não deu tanta atenção para The Turn of the Screw. Ele considerava como uma obra menor. Não era uma das suas preferidas, com toda certeza. Que para nós é algo um pouco inacreditável, né, hoje, mas era o que aconteceu. Realmente é isso mesmo. E olha, tem muitos contos que tu vai poder ler, Guilherme, por essa mesma perspectiva aí do fantástico, dessas histórias de fantasmas. E é normalmente por onde o pessoal chega, né, para trabalhar com James, assim, pelo que eu sei. E é bom que tem muita coisa incrível. Muitos contos. Depois, até alguém nos comentários perguntou por onde eu começo. Nossa, vai depender, Lívia, do que tu se interessa mesmo, porque, por exemplo, tive uma aluna que começou a trabalhar com o James agora porque ela conheceu via a a maldição da mansão Bly. Então, esse já é algo que não me interessa tanto, mas eu gosto, é claro, admiro essa parte do James, mas é algo que eu nunca trabalharia, assim, com o qual eu nunca trabalharia. Mas eu posso passar alguns nomes para vocês, com certeza. Depende se tu escrever mais ou menos o que te interessa, essas coisas que eu comentei, Lívia, aí talvez eu conseguisse te ajudar. Na verdade, obrigada, né? Primeiro, boa noite a todo mundo. Eu gosto muito de ler, eu sou apaixonada por literatura. E aí me provocou, porque apesar de gostar muito de ler, eu não tinha tido contato com Henry James, né? Eu falei, nossa, vou me inscrever nesse curso, porque aí vai ser melhor ainda para mim, né? Vou aprender mais ainda. E eu estou fazendo um curso também do Allan Poe, que eu gosto muito, né? Que, assim, também fala do fantástico, né? Eu estou lendo agora de novo o livro Contos de Imaginação e Mistério, mas, assim, para mim não tem restrição, literatura, para mim, assim, eu me delicio com literatura. E daí, como você gosta tanto do Henry James, conhece ele, aí, assim, às vezes você pode dar uma dica, tipo, minha preferida é essa, sabe? Aí ia ser bem legal, porque aí essa semana eu leio. Bom, tu já leu A Outra Volta do Parafuso? Acho que é sempre uma boa porta de entrada para James. Então vou ler, porque além de você me provocar também, o outro colega me provocou aqui com a outra voz. Semana que vem eu conto para vocês. Que ótimo. Ou então, de repente, imagina. Nossa, eu que agradeço o seu comentário. E é tão bom, eu quero né? te parabenizar também. Obrigada. Você falou muito bem, sabe, com propriedade, que a gente vê que você gosta do que você está falando, que você entende, sabe, com segurança. E é muito gostoso para quem escuta, sabe? Isso eu nem percebi que eu estava online.
Obrigada, viu, Larissa? Parabéns. Eu que te agradeço a gentileza, Lívia. Obrigada mesmo. Professora linda, tá aí. Oi, tudo bom? Tudo bem, querida? Estou entrando em aula, viu? Eu estava aí saí, voltei, tá bom? Eu entro 15 para 7, mas esses 3 dias eu vou entrar às 7, tá bom? Só para poder te ouvir. Tá bom, obrigada. Beijo, querida. Estou tentando ler os comentários aqui. Família rica é outra coisa. Ah, sim, os comentários lá do início, né? Os irmãos se alfinetavam. Eu vou falar sobre isso na semana que vem, sobre os comentários que o William James fazia, né, da escrita de James. É bem engraçado ver essas alfinetadas assim entre eles. E eu acho que só para adiantar, né, já tem que causar um suspense e uma curiosidade, né, Larissa? É mestre nisso. O William James, como psicólogo, é que cunhou o termo fluxo de consciência, né? Quer dizer, foi o William James, irmão do Henry James, que cunhou esse termo que a gente usa no campo de crítica literária, né? Então, o famoso fluxo de consciência. Esse termo, desculpa, pergunta. Sim. Esse termo foi baseado no jeito de escrita da Virginia Woolf ou não? Ou ela só usava do fluxo de consciência? Vai, Larissa, a pergunta é para você. Tá. Na verdade, eu acho que é anterior à Virginia, anterior. Ah, sim. Estava no ar. Talvez ela tenha aprofundado, intensificado esse uso, mas alguns outros escritores já colocavam em prática, com toda certeza. Henry James foi um deles. Beleza. Claro, não tinha ainda um fluxo de consciência como a gente tem, né, em Joyce, ou até mesmo na obra da Virginia, mas os primeiros passos já estavam lá. Obrigada, Lígia. Tchau. Mais alguém? As pessoas estão saindo. Você vê que a gente encontrou 6 às 7 é o horário, né? É o horário. Gente, ó, a Alejandra está colocando de novo a lista para assinar a presença, né? Os inscritos, né? Assim, quem... Larissa, você está com o chat aberto? Sim. Daisy Miller também é interessante para começar. É verdade, é um ótimo começo. A parte mais inicial, digamos assim, da escrita de James, então é um pouquinho menos desafiador, eu diria, do que The Turn of the Screw e né, essas obras do final da carreira. Mas acho que agora, não sei se a Lívia já não saiu, de repente depois eu posso escrever um e-mail para ela, porque o pessoal não pode me dar corda nesse assunto, né, que já fico mandando uma lista de leituras e de sugestões. Que legal. Essa série da Netflix, vocês já assistiram? Maria Lúcia? Não assisti. Vou assistir, já não, ainda não assisti. Tá lá na minha lista. Já pus na lista, mas ainda não assisti. É incrível. Eu recomendo assistir durante o dia, assim, se vocês forem como maratonar no fim de semana, assim. Que à noite, assim, ela tem algumas coisas, mas os diretores
enfim, quem, né, organizou toda a série, fez o roteiro, uniu diversos contos de James, não é só A Outra Volta do Parafuso. Então, inclusive do The Wings of the Dove, a gente vê alguns trechos, assim. Então, nossa, é um prato cheio para quem gosta de James. Inclusive, até hoje eu nem tenho certeza se eu consegui identificar todas, né, as referências, assim, aos contos de James. É um grande debate no nosso grupo lá do Núcleo de Estudos Henry James, porque cada pessoa, né, conseguiu ver, reconhecer a adaptação de um conto, de uma parte. Então, eram leitores de James, com certeza. E bons leitores. Que bom, que joia. Bom, mais alguma pergunta, algum comentário? Pelo visto, não. Então, podemos encerrar, agradecer mais uma vez a presença de todos, e sobretudo da Larissa, que se dispôs a vir conversar conosco sobre o Henry James. Semana que vem estaremos aqui de volta. Isso. Né? Certo, muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Semana que vem. Boa noite, até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.